Oi pessoal, estamos aqui de volta para mais uma resenha de livros sobre jornalistas ou sobre jornalismo que a gente faz uma vez por semana aqui no blog do Imagem e Credibilidade. Imagem e Credibilidade, lembrando a vocês, é uma reunião de jornalistas com bastante experiência, um professor universitário, um social media. A gente tem uma série de coisas, de materiais, de possibilidades de serviço que a gente faz que podem te ajudar a lidar com comunicação de um modo geral. Nós fazemos consultoria, nós fazemos análise de conteúdo, nós produzimos conteúdo, nós temos e-books, nós temos cursos, temos uma série de coisas, e para você descobrir tudo isso que a gente tem a oferecer para você, que a gente faz, navega aqui pelo nosso site, você vai encontrar todas essas coisas lá. E esse blog é uma tentativa de resumir essas nossas experiências, e é nesse sentido que há, entre outras coisas, essa resenha semanal de livros sobre jornalistas ou sobre jornalismo. E essa semana eu trago para vocês um livro muito bacana, muito legal, muito bem escrito, que é Trapaça, esse livro aqui, do meu amigo Luiz Costa Pinto, ou Lula Costa Pinto, como é chamado pelos seus amigos, né? Lula Costa Pinto. Lula Costa Pinto é um jornalista da faixa aí dos 50 e poucos anos de idade, e ele é autor de uma das reportagens que é considerada uma das reportagens mais importantes da história do jornalismo brasileiro, que é a entrevista do Pedro Collor, irmão do ex-presidente Fernando Collor, à revista Veja, que é o estopim da CPI do PC Farias e do processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor. Lula Costa Pinto tinha então apenas 23 anos de idade quando ele fez essa entrevista. E ele conta então essas memórias que, mais do que as memórias dele, Luiz Costa Pinto, são as memórias de uma geração do jornalismo brasileiro que é, por muitos, considerada uma geração de ouro, que é a geração de jornalistas que trabalhou em Brasília entre o final dos anos 80 e o início dos anos 90 e produziu aí um período muito rico, especialmente no jornalismo político, no jornalismo praticado a partir de Brasília. E esse livro é uma verdadeira aula de jornalismo, uma verdadeira aula de como se constrói uma reportagem, porque ele vai nos contando em detalhes todos os bastidores de uma redação, os bastidores da construção de uma reportagem, como se dá a relação entre repórter e fonte, como se cultiva uma fonte, que tipos de acordos, de compromissos um repórter pode fazer com uma fonte, qual o papel de um repórter, qual o papel de um editor nesse processo, como se constrói uma boa entrevista, como se constrói uma boa reportagem, como é o trabalho individual de um repórter, como é o trabalho em equipe de uma equipe de reportagens. O livro é riquíssimo em detalhes nesse sentido da construção de uma grande reportagem. E ao mesmo tempo é uma narrativa sobre um momento histórico brasileiro, um dos momentos mais importantes da história recente brasileira, que é o processo de impeachment do Fernando Collor, as disputas entre a família Collor, entre os irmãos. Tudo isso é narrado com muito sabor, de uma forma muito saborosa, muito bem escrita, como um verdadeiro thriller. Ele parece um daqueles livros de suspense que você pega e não consegue mais largar, porque realmente a história é muito bem escrita, muito bem contada. Ele intitulou esse livro, ele já escreveu um segundo volume que já foi publicado, está escrevendo um terceiro. Ele intitulou esse livro Trapaça. Eu não sei exatamente por que ele batizou o livro de Trapaça, mas desconfio que seja por uma coisa que ele diz. Ele diz que ele não procurou escrever um livro absolutamente fidedigno. Ele conta as coisas conforme as coisas vêm à memória dele. Então ele diz que nesse livro nem tudo pode ser verdade
embora tudo pareça verdade, porque é assim que é esse nosso Brasil, esse Brasil meio absurdo, meio surrealista, né? E é interessante a gente ver isso agora porque me parece que nós estamos em outro período absolutamente surrealista de novo, então tudo isso ganha um certo ar de atualidade, né? Ele já começa esse livro contando uma história do início da carreira dele que é absolutamente inacreditável, mas eu escolhi para ler para vocês aqui um trecho mais da metade do livro, que é justamente o trecho que narra a entrevista dele com o Pedro Collor. Então vou ler aqui esse trechinho para vocês. Sentamo-nos no sofá, eu e Pedro. Ana Luísa, irmã de Pedro Collor, se retirou da sala. Dutti, aqui ele está falando de Sérgio Dutti, um experiente fotógrafo de Brasília, né, que trabalhava na revista Veja naquela época. Dutti ficou em pé à nossa frente, movimentando-se lateralmente em busca dos melhores ângulos. Pus o microfone da câmara de TV entre nós dois e, por segurança, acionei meu gravador pessoal com fita cassete. Teresa Collor, né, mulher do Pedro Collor, Teresa sentou-se à nossa frente num banco pequeno e baixo. Poderia ter reclamado, não o fiz. Em geral, não gostava de testemunhas para minhas entrevistas, exceto, claro, os fotógrafos. Estar ali, contudo, a contemplar a beleza daquela que logo se tornaria a cunhadinha do Brasil era um privilégio. Assim se deu, depois que o país deglutiu mais uma tragédia nacional. O peso das revelações do marido dela impediu distrações vãs, enquanto se desenrolava mais um capítulo da macunaímica história brasileira. Teresa nos olhava atentamente. Variava a posição, movimentando os joelhos à mostra. Mexia-os sempre juntos, ora para a direita, ora para a esquerda. Levantou-se algumas vezes, foi buscar água, fixava o olhar ora em mim, ora em Pedro. Olhava-nos diretamente nos olhos. Acompanhava a evolução da entrevista como se fosse a única espectadora num cercadinho VIP a testemunhar um momento histórico. Sorria, não denotava preocupação alguma com o porvir a partir do que ali estava acontecendo. A gravação durou mais de 5 horas. Fizemos pausas para descansar e rever temas. Combinamos um ou outro posicionamento. Telefonei algumas vezes para Mário Sérgio. Aqui ele fala de Mário Sérgio Conte, então editor da revista Veja, que seguia em vigília na redação da revista com Thales Alvarenga, outro editor da revista Veja. Descrevia passo a passo o que estava sendo gravado. Varamos a madrugada. Em síntese, Pedro havia me dito o seguinte, e eu aqui não vou contar o que Pedro disse a ele. Espero que você leia no livro Trapaça. É muito bom, muito bacana, muito bem escrito. Trapaça, de Luiz Costa Pinto, Lula Costa Pinto, publicado pela Geração Editorial. Então esse é o livro dessa semana. Na semana que vem a gente volta com outra resenha de livros sobre jornalistas ou sobre jornalismo. Até a semana que vem. Tchau.